Se você estiver lutando para abrir um recipiente ou uma jarra, não se esforce muito. Basta passar a tampa sob água quente por meio minuto, depois secá-la para uma melhor aderência, e veja como ela se abre magicamente. Se você estiver seguindo uma receita que leva alho e cebola, acrescente primeiro a cebola. Quando notar que ela está quase translúcida, é o momento perfeito para adicionar o alho. O alho vai cozinhar mais rapidamente do que a cebola. Portanto, se você colocar os dois produtos em uma panela ao mesmo tempo, o alho queimará e sua refeição não terá um sabor tão bom. Você é fã de abacate? Veja aqui como você pode verificar facilmente se um está maduro ou não. Basta dar uma olhada no talo dessa fruta. Se você puder tirá-lo sem dificuldades, o abacate está bom para consumo. Se não conseguir fazer isso facilmente, é melhor esperar alguns dias, pois ainda não está maduro. Veja como você pode saber se um ovo está fresco ou não. Quebre-o e verifique a gema. Se você vir que tem um círculo claro de clara ao seu redor e está localizado no meio, esse ovo é fresco. A gema deve ser volumosa também. Se for lisa, é melhor não comê-lo. Se você vir que a clara não tem bordas definidas e seu ovo se espalha ao redor, as chances são de que ele esteja estragado. Para ver a qualidade de seus ovos, coloque um ovo cru ainda na casca dentro de uma tigela de água. Se ele permanecer no fundo, está bom para consumo. Se um de seus lados se aproximar da superfície da água, seu ovo não está fresco, mas ainda pode ser consumido. Mas se flutuar, não está suficientemente fresco para consumo. Escovar os dentes pela manhã e antes de ir para a cama não tem que ser o mesmo processo. É importante escovar os dentes pela manhã, mas mais para que você tenha um hálito fresco. Mas à noite você deve escovar seus dentes mais profundamente porque é assim que você pode evitar que as bactérias se reproduzam e proteger suas gengivas e dentes. Por falar em mau hálito, quer saber um bom truque para combatê-lo em pouco tempo? Fatias de pepino. Se você não tem uma fatia de menta ao seu alcance, basta comer uma fatia de pepino para consertar este problema. Quando você comprar manteiga de amendoim natural, guarde-a de cabeça para baixo. Dessa forma, ela não se separará em sólido e óleos, e você trará os óleos para cima, deixando a manteiga de amendoim mais fácil de misturar. Quando você soltar algo por um tempo, comente em voz alta. Por exemplo, eu coloquei meu telefone no chão bem ao lado da minha cama. Quando você faz isso, envolve várias partes do cérebro, incluindo os centros de linguagem, e cria uma memória mais viva. Dessa forma, terá menos probabilidade de esquecer isso. Você pode fazer o mesmo quando, por exemplo, apagar uma vela, desconectar a chapinha de cabelo, desligar o fogão ou pegar as chaves, carteira e outras coisas quando sair de casa. Você vai se livrar de muitos daqueles momentos de dúvida que o fazem pensar se você realmente fez tais coisas. Se você visitar seu amigo e levar algo que não queira esquecer quando sair, basta colocá-lo ao lado das chaves de seu carro. Isso é algo sem o qual você definitivamente não pode sair. Se for difícil para você tomar uma decisão, atire uma moeda ao ar. Não se trata realmente de deixá-la decidir por você, mas enquanto você espera para ver o resultado, sua mente começará automaticamente a pensar no resultado que você realmente quer, mas talvez não possa admitir em voz alta. Você está no supermercado e quer saber se a abóbora que você está segurando é boa ou não. Basta bater nela. Soa como se estivesse vazia por dentro? Isso é um bom sinal. Enquanto isso, por fora ela deve ser sólida. Às vezes, descartamos alimentos que ainda estão bons para consumo, como o iogurte que se tornou estratificado. Você sabe aquela camada de líquido na parte superior? É apenas o soro de leite que contém nutrientes. Mexa seu iogurte para torná-lo homogêneo, porque ainda está bom para consumo. Quando estiver comprando frango, verifique se há líquido em torno dele. É melhor que não tenha. Por exemplo, se você tirar algum frango congelado do freezer e notar muito gelo ao redor do pedaço, é melhor não comê-lo. Você está se mudando para um apartamento novo ou para uma casa? Monte seu quarto primeiro. Compre uma cama antes de qualquer outra coisa. Quando você estiver exausto depois de carregar suas coisas e limpar o dia inteiro, só vai querer ter um lugar confortável para descansar. Aqui está um truque que o ajudará a descobrir se o óleo de coco está adulterado. Deixe-o na geladeira por meia hora. O óleo de coco se torna sólido a baixas temperaturas. Os óleos adulterantes se destacam e você pode vê-los como uma camada separada. Quando quiser verificar se uma cebola tem algum bolor, basta dar uma olhada no que está sob a primeira camada de casca. Você vê manchas que parecem como se a casca tivesse desbotado? É mofo. É melhor evitar comprar este vegetal ou se certificar de remover todo esse mofo se você já comprou. Você pode determinar se um limão está maduro ou não a olho nu. Se sua pele está lisa e tem uma rica cor amarela, ele está maduro.
Uma tonalidade esverdeada, assim como uma cor amarelo pálida, diz que está pronto para ser usado ainda. Esta é para amantes de café. Se você realmente quiser desfrutar de sua experiência geral com o café, é muito melhor comprar grãos e moê-los em casa. Ou pergunte se um vendedor pode fazer isso na loja onde você compra seu café. Essa é a melhor maneira de garantir que o produto seja realmente feito sem qualquer adição extra que possa estar presente em um café moído normal. Se você estiver procurando uma maneira simples de separar a gema da clara, experimente isto. Pegue uma garrafa plástica de água limpa e vazia. Quebre um ovo em uma tigela, esprema a garrafa sobre a gema e lentamente libere a pressão. Desta forma, você criará um vácuo que fará a gema deslizar para dentro da garrafa. Tcharam! Ela é separada da clara num piscar de olhos. Digamos que você tenha perdido um brinco ou algum outro pequeno item na casa. Um aspirador de pó vai ajudar. Só não se esqueça de colocar uma meia calça sobre a ponta. Desta forma, o item não se perderá no pó e na sujeira dentro do saco do aspirador. Você quer levar sua loção favorita em uma viagem, mas ela requer muito espaço? Tente usar um estojo para lentes de contato. Não precisa de muito espaço e é uma solução perfeita para viagens curtas. A chapinha de cabelo é uma ferramenta surpreendente boa quando se trata de passar golas, especialmente se você não é um fã de passar roupa regularmente. Quando quiser verificar se uma pilha está boa ou ruim, basta deixá-la cair sobre uma mesa de uma altura de aproximadamente 15 centímetros. Se ela quicar uma vez e cair logo em seguida, está boa. Se quicar mais do que isso, está com pouca ou nenhuma carga. Se sua lâmina de barbear não tiver uma tampa de plástico, basta usar um clipe de encadernação para cobri-la e para proteger o resto de seu material se você estiver embalando-a com alguns itens ou materiais sensíveis. O esmalte é uma maneira simples e eficaz de diferenciar suas chaves, especialmente se todas elas forem semelhantes. Assim, você não precisa experimentar cada uma delas antes de chegar à chave certa. Quando estiver reaquecendo sobras em um micro-ondas, abra um círculo no meio do prato. Desta forma, sua comida esquentará mais uniformemente. O canudo é uma ferramenta legal para remover o caule de morango, você não acha? Uma forminha de bolinho definitivamente vem a calhar quando você quer servir condimentos diferentes para seu churrasco. Além disso, isso vai poupar algum tempo com os pratos mais tarde. Transportar objetos por uma porta quando ela continua fechando é super irritante. Então, em vez disso, amarre um elástico ao redor da maçaneta de cada lado da porta, fazendo com que ele cruze a lingueta. Ela não poderá sair e a porta não se trancará. Para verificar se um lençol está completamente seco, pegue um espelho e coloque-o embaixo do lençol. Deixe-o lá por cerca de 5 minutos e, se aparecerem gotículas de vapor, significa que ele ainda está úmido. Uma cama úmida pode ser um terreno fértil para mofo e outros fungos. Você pode pintar o final das chaves com esmaltes de cores diferentes para identificar facilmente cada uma delas. Para despejar a quantidade perfeita de óleo ou molho de salada, faça furos no selo de alumínio em vez de removê-lo completamente. Isso evita que uma grande quantidade saia de uma vez só. Para evitar que os band-aids escorreguem do seu dedo, faça um corte de cada lado, criando 4 tiras adesivas menores em vez de uma grande. Será muito mais fácil de prender. Se você entrar em um banheiro público e vir um copo vermelho embaixo do assento, é melhor escolher outra cabine. Significa que não há papel higiênico ali. O copo vermelho é um substituto frequente para um rolo vazio de papel higiênico, que também é colocado embaixo do assento pelo mesmo motivo. Falando em banheiros, quase todos os banheiros públicos têm um grande vão entre o chão e a porta. A razão para essa privacidade zero é realmente minimizar o nível de privacidade e conforto, para que as pessoas não fiquem lá por muito tempo e não se formem filas. Também é mais fácil de limpar e mais seguro se ocorrer alguma emergência. Esqueceu de colocar sua bebida na geladeira? Enrole um papel toalha molhado em torno dela e coloque-a no congelador. Em apenas 15 minutos, sua bebida estará gelada. Em vez de encher sua bolsa ou carteira com cartões de fidelidade de lojas, você pode tirar uma foto deles. Basta fotografar o código de barras, bem como a frente para saber qual é o cartão. Depois, ao visitar a loja, basta escanear o código de barras do seu celular para coletar seus pontos. Se você costuma usar o telefone para assistir a algo e está cansado de segurá-lo e de deixá-lo cair, tente usar seus óculos de sol. Basta colocá-los de cabeça para baixo e usar as hastes para segurar o telefone no lugar. Se você não tiver a moeda do tamanho correto para colocar no carrinho de compras na próxima vez que for ao supermercado, poderá usar uma chave. Se tiver uma chave arredondada, você pode inseri-la onde a moeda iria e o carrinho deve destravar. Se você estiver com dificuldades para manter as massas de taco no lugar, use uma bandeja de muffins. Vire a bandeja de cabeça para baixo, borrife-a com óleo e coloque as tortilhas na abertura.
Asse por cerca de 10 minutos a 370 graus Celsius para que fiquem crocantes e perfeitas. Você pode usar uma garrafa de água para separar a gema de um ovo. Segure a garrafa logo acima da gema e aperte-a para sugá-la. Coloque em uma tigela separada e pronto. Da próxima vez que estiver com dificuldade de limpar um ventilador de teto, use uma fronha. Deslize a fronha sobre cada lâmina para limpar a poeira. Dessa forma, o excesso de poeira ficará preso dentro da fronha e não choverá sobre você. Para limpar corretamente seu liquidificador, encha-o com sabão e água quente. Ligue-o por cerca de 10 segundos e deixe a água em turbilhão para fazer o trabalho duro. Depois é só enxaguar e está limpo. Coloque uma tira de fita adesiva antes de colocar um prego nas paredes de gesso. A fita deve impedir que o gesso lasque ou espalhe poeira pelo chão. Se seus sapatos cheirarem mal, coloque alguns saquinhos de chá secos no sapato. O chá absorverá o mau cheiro. Tente usar creme dental para remover pequenos arranhões dos móveis. Esfregue uma quantidade do tamanho de uma ervilha no arranhão em movimentos circulares até que o arranhão se apague. Em seguida, limpe com um pano úmido e pronto. Faça alguns furos no fundo da lixeira para evitar que o saco fique preso quando você o puxar para fora. Os furos interrompem o efeito de vácuo que mantém o saco preso. Você pode remover facilmente o resíduo de cola de adesivos dos frascos usando óleo de cozinha. Mergulhe um disco de algodão em um pouco de óleo e esfregue na área pegajosa. Deixe descansar por alguns minutos. Em seguida, ficará fácil de limpar. Você pode usar condicionador de cabelo para deixar o suéter de lã novo pinicando menos. Basta mergulhá-lo em água morna com algumas colheres de sopa de condicionador. Um odor em seus dedos pode ser removido com um pouco de creme dental de sabor menta. Esfregue-os com pasta de dentes e depois é só enxaguar. Isso ajudará a se livrar do odor e também atuará como um esfoliante leve. Antes de jogar fora aqueles tênis velhos, use uma escova de dentes velha e um pouco de creme dental. Esfregue a pasta nas manchas sujas e deixe agir por pelo menos 10 minutos. Limpe com um pano úmido e repita se não deu certo na primeira vez. Tenha cuidado com a pasta de dentes colorida, pois pode deixar manchas. Lavar suas roupas na água morna, ou ainda melhor, em água fria, fará com que durem 2 vezes mais. Seque-as no varal, se possível, pois fará com que o material dure mais do que se você usasse uma secadora. Zíperes de metal são muito duráveis, no entanto, vão trancar mais do que outros tipos de zíperes. Basta esfregar suavemente uma barra de sabão sobre os dentes de ambos os lados do zíper. O resíduo o deixará lubrificado, facilitando para abrir e fechar. Quando você não conseguir espremer mais pasta de dentes do tubo, é só cortar a ponta. Isso permitirá que você coloque o que resta na escova de dentes em uma pitada. Se houver o suficiente para mais de um uso, coloque-o em um saco plástico para mais tarde. Congelar velas antes de usá-las pode fazer com que elas queimem muito mais devagar. A cera esfriará e estenderá seu tempo de derretimento. Um pacote de discos de algodão tem essas cordas para que possamos pendurá-lo em algum gancho ou suporte. E não há necessidade de desapertar e apertar o pacote novamente. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada. Rasgue ao longo dela e depois basta puxar os discos de algodão. Se você já provou um cartucho da Nintendo, vai confirmar que, sim, eles têm um gosto repugnante, deixando um resíduo amargo na boca. Eles são cobertos com benzoato de denatônio, um dos sabores mais repugnantes conhecidos. Na verdade, esse sabor é uma espécie de função oculta e impede que as pessoas engulam os cartuchos. Ok. Os apoios de cabeça em um carro são para conforto e os apoios de cabeça removíveis são para segurança. Se você puxar o apoio de cabeça para fora do assento, verá 2 barras de ferro que são bastante robustas. Se você ficar trancado ou preso em um carro, pode sair de lá quebrando a janela com essas barras. Bordas ásperas em moedas não são apenas design. As moedas costumavam ser feitas de metais preciosos para mostrar seu valor real. As pessoas raspavam as bordas, gastando as moedas raspadas com o mesmo valor e derretendo as bordas para fazer novas moedas. Para evitar isso, adicionaram esse padrão para que as pessoas pudessem saber se alguém cortou a moeda. Aquela grelha preta no micro-ondas não é apenas uma decoração chique. Chama-se gaiola de Faraday e impede que os raios escapem do micro-ondas. Também acelera o aquecimento para você aproveitar as sobras de ontem mais rapidamente. Uma alça tripla em galões está lá para facilitar o transporte por 2 pessoas e distribuir o combustível uniformemente. Os galões de gasolina geralmente têm um segundo orifício que também precisa ser destampado antes de despejar a gasolina. A passagem de ar impedirá que ele vaze, então não teremos desperdício de combustível. Deixe um pedaço de papel toalha sobre uma superfície limpa e plana. Depois, esprema seu tubo de creme dental, colocando bolinhas dele sobre o papel. Salpique bicarbonato de sódio sobre elas.
Quando as bolinhas solidificarem, guarde-as dentro de uma caixinha ou garrafa. Assim, quando precisar escovar os dentes no meio do mato, por exemplo, basta pegar uma bolinha, colocar na boca e usar sua escova dental normalmente. Se a sua coleção de condimentos está ocupando muito espaço na cesta de piquenique, use alguns canudinhos para criar mini recipientes. Corte um terço do canudo, amasse uma das pontas com uma pinça e a coloque sobre o fogo para que fique fechada. Depois, é só usar um funil de cozinhar para despejar as especiarias dentro dessa mini garrafa e selar a outra parte usando a mesma técnica. Escreva o nome do condimento e ponha o canudo dentro de uma caixinha. Quando seus calçados se molharem no mato, encontre apenas algumas pedras que caibam neles e as ferva em uma panela com água. Depois, deixe-as dentro deles. Você pode usar um pegador de macarrão ou uma concha para carregar as pedras quentes. Essa técnica faz os calçados secarem rapidinho. Se não quiser ferver as pedras, aqui está outro truque. Pegue uma garrafa plástica, despeje água quente dentro dela e a enrole em um papel higiênico. Em seguida, coloque a garrafa dentro do seu calçado e espere meia hora. Isso será suficiente para deixá-lo seco e confortável. Se for tomar uma sopa no meio do mato e não tiver colher, dá para fazer uma com uma garrafa plástica. Corte o formato de uma colher utilizando uma faca no lugar onde as paredes da garrafa se encontram com o fundo dela. E não se esqueça de fazer um cabo confortável. O alho e a cebola podem ser facilmente descascados com aquela tampinha metálica de garrafas de refrigerante. E por falar em tampinhas de metal, dá para abrir uma garrafa com sua aliança, uma colher de metal ou outra garrafa. Foi pescar, mas esqueceu a faca em casa? Use uma cenoura para tirar a pele do peixe. Quebre a cenoura de forma que ela fique com uma ponta e esfregue essa metade do legume nas escamas do peixe. Elas vão sair facilmente. Faça furos na tampa de um galão de plástico, depois a enrosque com firmeza. Corte o topo dele e o vire de cabeça para baixo. Agora coloque um guardanapo enrolado ou papel higiênico no gargalo. Ponha um pouco de carvão, mato e pedras em cima e despeje água turva sobre esse filtro improvisado. Depois, pode ferver essa água filtrada e bebê-la caso sinta sede. Derreta uma barra de sabonete e encha uma seringa com ele. Injete-o dentro de uma cartela de comprimidos vazia e a sele com um pedaço de papel alumínio. Aí, é só pegar um desses comprimidinhos para lavar as mãos sempre que precisar. Para fazer seu bife de hambúrguer ficar mais suculento, pressione um cubo de gelo no meio dele, quando ainda estiver cru. Espere o gelo derreter e depois frite o bife normalmente. Você pode fazer uma máquina de lavar de acampamento usando um balde comum com tampa. Faça um furo pequeno no meio dela e ponha o cabo de um desentupidor nele. Aí, é só despejar sabão dentro do balde, colocar a água e as roupas, fechar a tampa, bater o desentupidor até as manchas saírem. Se não conseguir tirar o chiclete que grudou em sua roupa, deixe um cubo de gelo sobre ele, que vai sair rapidinho. Você também pode pôr suas roupas no congelador por um tempo e depois tirar o chiclete. Os frascos de detergente geralmente são grandes demais para levar para uma viagem de acampamento. Pegue uma folha de papel fino e espalhe o detergente uniformemente sobre o papel. Depois, corte em quadradinhos e os deixe dentro de um saco plástico. Quando precisar lavar os pratos, é só pôr um dos quadradinhos sobre uma esponja molhada. Enquanto estiver passeando pela floresta, junte galhos de árvores do tamanho de um dedo. Leve-os para casa, lave e corte em pedaços iguais. Coloque tudo dentro de uma tigela e colhe os palitos uns nos outros para fazer o formato dela, usando cola quente. Pronto, sua fruteira estilosa está feita. Se a tampa de um pote estiver difícil de abrir, experimente grudar fita adesiva nela. Depois, puxe-a levemente. Se a sua chaleira estiver cheia de sujeira incrustada, despeje água e um pedaço de limão nela e ferva. Depois, lave a chaleira e a sujeira sairá toda. Caso fique com fome na mata e não tenha uma vara de pescar, experimente outra técnica para capturar peixes. Pegue uma garrafa plástica grande, corte o topo dela e o vire de cabeça para baixo. Prenda uma corda nos dois lados da abertura da garrafa. Quebre macarrão instantâneo seco e coloque os pedaços dentro do gargalo. Depois, jogue no rio. Essa armadilha irá atrair muitos peixes. Faça palitos de fósforo que nunca serão apagados quando estiver ventando muito. Enrole-os em guardanapos e os mergulhe em cera quente. Espere secar e pronto. Agora seus palitos não vão se apagar facilmente. Você pode usar uma lâmina de barbear para tirar raspas de uma barra de chocolate e decorar seu sorvete ou café com leite. Pegue 4 potes ou latas e pinte com a sua cor preferida. Depois, colhe metade em um dos lados de uma tábua de madeira e a outra metade do outro. Prenda uma corda no topo da tábua, dos dois lados, para servir como alça. Agora você tem um porta-talheres portátil. O cabelo humano tem nitrogênio, que favorece o crescimento das plantas.
Deixe dentro de um vaso de planta os fios que você perde todos os dias e elas crescerão mais fortes e saudáveis. Ponha vários blocos de macarrão instantâneo em uma assadeira. Cubra com uma camada grossa de queijo. Depois, salpique os temperinhos que vêm nas embalagens do macarrão. Agora passe um pouco de ketchup em cima e adicione pepperoni, cogumelos ou qualquer outra coisa nos espaços entre um bloco de macarrão e outro. Coloque mais queijo e leve ao forno até ele derreter. Pronto! Agora você tem um macarrão super delicioso. Sabia que miojo também é ótimo para acender fogueiras? Pegue copos limpos de papel e use uma agulha para fazer furos decorativos neles. Depois, utilize uma faca para cortar um pequeno X no fundo do copo e o coloque ao redor de uma lâmpada de bulbo. Faça o mesmo com os outros copos. Você também pode pintar os copos da sua cor preferida antes de colocá-los nas lâmpadas. As caixas de isopor que vêm com ovos podem ser usadas para armazenar molhos. Mergulhe uma raiz de rosa dentro de um pote de mel. Depois, ponha essa raiz em uma batata e corte as pontas dos galhos. Plante essa batata em um vaso. É assim que se cultivam rosas em vasos. Escove seus calçados com escova e creme dental para deixá-los branquinhos como os seus dentes. Use um bambolê e uma cortina de box para montar um banheiro improvisado em qualquer lugar de uma mata. Prenda o bambolê à cortina usando os ganchos e essa estrutura a uma árvore com um pedaço de corda. Você pode aproveitar esse truque para construir um vestuário temporário também. Se não quiser levar o rolo de fita inteiro em sua caminhada, enrole a quantidade desejada em seu isqueiro. Depois, é só cortar o pedaço necessário. Se precisar mover um sofá pesado, basta colocar casca de banana sob os pés dele. Assim o móvel irá escorregar facilmente pelo piso. Depois de usado, seu recipiente para guardar comida costuma ficar sujo de óleo. Para facilitar a limpeza, despeje um pouco de detergente dentro dele. Ponha um pedaço de papel toalha em cima, acrescente um pouco de água, tampe e o sacuda para lá e para cá. Depois é só enxaguar. Seu recipiente ficará limpo rapidinho. Se precisar de um par de chinelos, mas só tiver 2 garrafas de refrigerante, amasse-as e deixe os pés debaixo dos rótulos. Que pantufas estilosas, hein? Você pode usar uma lata para fazer um castiçal ou um mini fogão para cozinhar. Faça um corte vertical na lata e depois 2 horizontais, um em cima e outro embaixo. Abra os 2 lados como se fossem portinhas e ponha uma vela dentro da lata. Se precisar cozinhar algum alimento, basta adicionar alguns galhos e colocar fogo. Depois, deixe a panela em cima da lata e não se esqueça de colocar mais galhos na lata até que a comida fique pronta. Ponha folhas secas debaixo da sua blusa. Elas vão ajudar a mantê-lo aquecido. Para fazer palitos de fósforo mais grossos e acender uma fogueira, junte 5 palitos e prenda-os com um elástico. Depois mergulhe-os em cera derretida. Espere secar e guarde os palitos em uma caixa. Se o zíper da sua mochila ou barraca estiver emperrado, use cera. Pegue uma vela e a esfregue por todo o comprimento do zíper. Você sai pela porta da frente e entra no carro. Não dá para escapar. Tem uma tarefa a ser feita e não será agradável. Você precisa de mantimentos. Você só precisava de papel higiênico e algumas laranjas, mas, de alguma maneira, saiu do mercado com 4 sacolas de compras. Acontece. Só tem que colocá-las no porta-malas. Ah, espere. Ele está cheio. Tem um monte de coisas antigas lá e você iria doar. Você também não vai jogar suas compras no banco de trás, pois elas podem virar e cair. Aqui está a solução. Compre alguns mosquetões, aí pegue o apoio de cabeça do banco do carro e suba ele um pouco. Agora você tem espaço para colocar os ganchos ali. Aí é só abrir os mosquetões e pendurar as sacolas. Perfeito! Ah, você gostou dessa dica? Bom, aqui vão mais alguns conhecimentos para tornar a sua vida de motorista um pouco mais fácil. Todos nós já passamos por dias extremamente quentes e ensolarados. Aqueles dias em que você só deseja ter algo para beber na mão. Hoje é um dia desses. No mercado você comprou um refri do tipo que precisa de um abridor de garrafa. O único problema é que você não tem um. Não se preocupe, está vendo essas coisas de metal no cinto de segurança? Elas mantêm você seguro, mas também tem o formato exato de um abridor de garrafas. Fácil. Você ainda tem algumas caixas de DVD antigas por aí? Tire a poeira e prepare-se para fazer uma capa para o som do carro. Aqui está o que você precisa fazer. Pegue uma tesoura e corte as beiradas. A ideia é criar uma capa plana, quase como se fosse de papel. O resto é fácil. Você só vai até seu carro com a sua capa nova, corta quaisquer pedacinhos extras e a posiciona sobre o sistema de som, para que não caia. Aí então, tudo o que precisa fazer é fechá-la. Ela irá manter o som bonito e limpo e, além disso, ninguém terá más intenções.
Ixi, você saiu para dar uma volta, mas deixou o suporte do telefone em casa. Talvez você precise usar o GPS um pouco. Talvez precise fazer algumas ligações ou gravar aí pro seu mais recente vlog dirigindo por aí. Então, é necessário improvisar um pouco. Coloque a mão embaixo do assento e pegue alguns elásticos que você obviamente não está usando para nada. Nada ali embaixo? Verifique no porta-luvas. Bingo! Em seguida, enrole um ou dois deles bem firmes ao redor da saída de ar e coloque o telefone no meio. Se você fizer isso direitinho, terá um suporte para telefone feito em casa para quando estiver em apuros. Se você fizer errado, bem, pode chamar de arte moderna. Se você acabou de tirar sua carteira de motorista ou até mesmo está com um carro novo e ainda não está familiarizado com a sensação, há um truque simples que você pode usar para pegar o jeito do seu novo poçante. Pegue uma garrafa de plástico e coloque-a na frente do seu carro. Depois, basta passar por cima da garrafa algumas vezes, para frente e para trás. Isso ajudará a sentir exatamente onde estão as rodas e o tamanho da frente do seu carro. Ok, então você sente que tem um lado artístico escondido, mas tem medo de não ter talento. O que você precisa é do parceiro perfeito para artes, seu carro. Pegue alguns pequenos frascos de tinta e coloque-os em uma fileira, ali no trilho da garagem do seu carro. E então, coloque uma tela branca bem na frente deles. Dá para usar um pedaço enorme de papelão, um lençol esticado ou um papel branco bonito. Agora, aqui está a parte divertida. Volte para o carro, ligue o motor e passe por cima deles. Eles vão espirrar tinta em toda a tela e criar uma arte abstrata e única. Parabéns! Você é oficialmente um artista. Quando se está fazendo trilha de carro, seu maior inimigo pode ser suas pálpebras, que ficam sempre caindo. Se isso acontece com você, da próxima vez que você for fazer uma viagem, leve junto um colchão inflável. Caso estiver se sentindo um pouco sonolento na estrada, encoste em algum lugar seguro, coloque seu colchão inflável no banco de trás e tire uma soneca revigorante. Você vai acordar se sentindo renovado, pronto para pegar a estrada novamente. Você pode até deixar o colchão lá atrás, pronto para quando quiser descansar novamente. Se você estiver viajando com um amigo, ele também pode sentir sono durante uma longa viagem. Esse truque é um pouco mais fácil. Compre para o seu carro uma daquelas capas fofas para o cinto de segurança. Seu copiloto pode apenas inclinar a cabeça para o lado e tirar uma soneca. Só esperamos que ele não ronque. Seus espelhos podem ser muito pequenos para mostrar exatamente o que você precisava ver na estrada. Os tais pontos cegos podem ser irritantes, e você pode ficar com o pescoço dolorido de tanto torcer cada vez que muda de faixa. Com um espelho de 180 graus novo e aprimorado, você não terá que ficar fingindo ser uma coruja. Imagine isso. Agora você tem 4 pessoas dentro do carro. Seu amigo ao seu lado, dormindo com aquela incrível capa de cinto de segurança que você instalou. E 2 outros amigos entediados no banco de trás, jogando nos telefones deles. Antes da viagem, como um bom anfitrião, você carrega seu tablet para que eles possam assistir a um filme ou a outra coisa qualquer. Mas quem vai querer segurar um tablet por 2 horas? É só usar um desses suportes para tablet prontos para uso que você pode enganchar no banco da frente. Fica como uma daquelas telas sensíveis ao toque que tem nos aviões novos, com centenas de filmes para escolher, do gosto do passageiro. Que ótimo anfitrião! E os passageiros do banco traseiro merecem ainda mais conforto. Pegue algumas ventosas e faça um lugar para guardar coisas extra. Seus amigos nem sabiam que precisavam disso. Eles podem pendurar um pano para bloquear o sol, um saco de salgadinhos, um ventilador portátil. Fica perfeito, até que você acidentalmente baixe o vidro da janela. O porta-malas é mais como um vulcão de bagagem do que um armário arrumadinho. É uma bagunça. Então, por que não improvisar um sistema com divisórias feito em casa para manter as coisas organizadas? Você pode usar madeira ou apenas algumas boas caixas de papelão. Um compartimento para comidas, um para papéis inúteis, um para bagagem e outro para aquele mapa que você não usa há 10 anos. Estou me esquecendo de algo? Se sua viagem for longa, suas costas podem começar a doer e... você se esqueceu de levar seu colchão inflável. É só colocar um travesseiro de apoio lombar sob o assento e puxá-lo quando estiver com dor. Nem todos nós somos bons em estacionar. Vamos ser realistas. Você pode arranhar um pouco seu carro de vez em quando não é muito cuidadoso. Pegue algumas daquelas incríveis galinhas de borracha que berram quando são apertadas. Aviso, você vai parecer ridículo, mas nunca mais arranhará seu carro. Ok, pegue-as antes de estacionar e prenda-as nos cantos dianteiro e traseiro do carro. Quando chegar muito perto de um poste ou parede, ou do carro de outra pessoa, as galinhas darão o ar da graça. E se você continuar mesmo assim, elas funcionarão como um para-choque macio para proteger a pintura. Você voltou para casa, a viagem foi um sucesso e agora seu carro está muito sujo.
Existem alguns pontos que você simplesmente não consegue alcançar. Tudo bem. Pegue um pouco de slime. Sim, você ouviu corretamente, slime. Coloque nos pontos onde a sujeira simplesmente não sai. Essa gosma vai colar na outra gosma. Agora é só remover tudo. Não sabe o que é slime? Você está convidado para uma noite divertida no YouTube. Você tem um amigo peludo que gosta de passear no banco de trás do carro? Claro, ele te faz companhia, mas... Uau! Como perde pelo! Olha só todos aqueles pelos que ele deixou de presente de agradecimento. Valeu! Você ama seu cachorro, mas... Vamos combinar? Por que ele não pode simplesmente perder os pelos no quintal? Ok, discurso canino encerrado. Pegue uma capa de assento traseiro, também conhecida como cobertor, longa o suficiente para cobrir o assento e o encosto. Aí, mesmo que seu amigo canino se mexa, todos aqueles pelos extras irão direto para a capa. Apenas lembre-se de lavar ela também. Afinal, você não quer pelos por toda a sua roupa limpa. Seu laptop saiu voando pela janela. Uma foto emoldurada das suas últimas férias voa logo em seguida. Você bate a porta da frente e corre o mais rápido possível. Calma, há uma chance de voltar no tempo apenas meia hora e evitar tudo isso. Se quiser resolver um conflito com seu parceiro, não use adjetivos que deem a impressão de que você está julgando. Em vez de dizer bom ou ruim, use palavras como gosto ou não gosto, ou explique os motivos. Diga, não gostei daquela comida porque estava um pouco sem sal. Mas falar, aquela comida estava horrível, dá a impressão de que você está julgando seu parceiro. Substitua o certo ou errado por frases de concordância ou discordância, ou simplesmente explique seus motivos. Esqueça da frase, a verdade é que, e vá direto ao ponto. O mesmo se aplica a afirmações sobre a realidade. No mundo real, as pessoas lavam a louça depois do jantar. É cheia de julgamento. Pode me ajudar a lavar a louça? É uma boa forma de conseguir que a tarefa seja feita sem estresse. Não seja repetitivo. Quando sempre volta a falar sobre uma coisa que já foi discutida, só irrita o seu parceiro. Palavras vazias como tipo assim e sabe só pioram o diálogo. Sempre use frases com a palavra eu. Isso mostra ao seu parceiro ou parceira que você está disposto a assumir a responsabilidade pelo que sente e pensa. Se substituir, você nunca me escuta por estou sentindo que você não quer me escutar, faz o outro se sentir menos na defensiva. Isso mostra como é seu ponto de vista da situação, sem dizer que ele ou ela é ruim. Suas emoções, inclusive a raiva, geralmente ficam presas ao ambiente. Se vocês tiverem começado a discutir na cozinha, continuem a conversa lá fora. Às vezes, mudar de ambiente pode ajudar a esfriar a cabeça, colocar o conflito em outra perspectiva e preparar os dois para uma conversa construtiva. Quando você fala baixo ou alto demais, muito rápido ou muito devagar, a outra pessoa pode não lhe dar ouvidos. O mesmo acontece quando usa o tom crescente no final da frase ou quando sai emendando muitos pensamentos com infinitos es. Falas intermináveis desligam os ouvidos da outra pessoa. Comece a conversar com alguém lado a lado, não cara a cara. Quando está emotivo e chateado com seu parceiro, pode sentir que ele é o problema. Façam alguma coisa juntos. Levem o cachorro para passear, deem um banho nele ou façam um passeio de bicicleta. Isso tornará a conversa mais fácil. Assim que as coisas ficarem menos tensas, vocês podem se olhar nos olhos. Não use perguntas retóricas para defender seu ponto de vista. Isso só piora as coisas e soa como ameaças vazias. Por que você sempre grita comigo? É um monte de frustração. Não me sinto bem quando você grita comigo. Pode parar de fazer isso? Mostra diretamente o que espera do outro. Quando estiverem discutindo sobre um problema, jamais diga nunca ou sempre. Se disser algo como você nunca se importou com os meus sentimentos, seu parceiro ficará na defensiva e jogará na sua cara um monte de exemplos de quando foi super carinhoso. E também pode lembrar de situações onde você não se importou muito com os sentimentos dele, só para se defender. Então, em vez disso, prefira: eu precisei muito de você ontem e estou triste por não ter me apoiado. Adie a conversa até ter controle sobre suas próprias emoções. Se estiver com fome, raiva, se sentindo sozinho ou solitário, não conseguirá lidar racionalmente com nenhuma situação, quem dirá com um conflito. Satisfaça uma de suas necessidades básicas primeiro. Coma alguma coisa, ouça uma música calmante, ligue para um amigo, tome um banho relaxante ou leve seu cãozinho para passear. Você também pode experimentar a técnica de respiração 4-7-8 para se acalmar. Inspire pelo nariz, contando até 4. Prenda a respiração por 7 segundos e depois solte o ar pela boca, contando até 8. Sempre cheque antes se seu parceiro está preparado para ter uma conversa séria. Ele pode estar cansado, estressado ou preocupado com outras coisas. Se disser que não pode conversar agora, respeite isso
e espere até que esteja pronto para ter uma conversa produtiva. Diga frases simples como "me ajude a entender", "eu entendo" ou "concordo com você nisso". Elas funcionam como mágica e fazem a pessoa perceber que você gosta dela e que não está contra ela. Vocês estão do mesmo lado, enfrentando um problema juntos. Foque em um problema por vez, se quiser resolvê-lo. Quando começa a jogar muitas reclamações de uma vez, isso cria o efeito de pia de cozinha. Ela fica cheia de problemas e quanto mais houver dentro dela, menos chances vocês terão de resolver todos. Se começar a conversar com um tom de sermão, não fique surpreso se ele ou ela parar de ouvir. Você não é o chefe ou professor nessa parceria, e esse tipo de tom só trará ressentimentos. Você se sentirá ignorado e as coisas ficarão ainda piores. Então faça suas perguntas e deixe a outra pessoa respondê-las. Depois, expresse sua opinião sem parecer que está mandando. Dê informações, não conselhos, mesmo se ela pedir. As pessoas geralmente alcançam melhores resultados quando amam o que fazem. Dá ao outro o poder de decidir se quer ou não arranjar outro emprego. Saia do seu emprego, já que o odeia tanto. Parece uma ordem que provavelmente não será seguida, mesmo se isso fizer sentido. Foque no comportamento, não na pessoa. Se você chamá-la de bagunceira, é uma ofensa. Ela certamente responderá com um insulto. E um probleminha pode se tornar uma briga feia. Se lhe pedir para ser mais cuidadosa e não deixar roupas sujas espalhadas pela casa, ela provavelmente mostrará mais boa vontade em mudar essa característica. Faça de tudo para não parecer ou se comportar de maneira narcisista, em vez de dizer "eu é que sei", fim de papo. Aprenda a aceitar que a outra pessoa tem seu próprio ponto de vista e que vale a pena escutar. Pergunte a outras pessoas, não só a seu parceiro, se notaram algum comportamento narcisista em você e comece a melhorar isso. Não tire conclusões precipitadas, nem adivinhe o que seu parceiro queria dizer ou fazer. Bancar o detetive pode ser terrível para seu relacionamento e até prejudicar a sua saúde mental. Você pode começar a concluir automaticamente que qualquer situação incerta acabará mal e que outras pessoas estão a fim de magoá-lo. Para não fazer isso, veja outras pessoas tirando conclusões erradas na TV. E lembre-se de exemplos de sua vida quando as coisas não saíram como você esperava. Mas, se vocês dois estiverem a quilômetros de distância em um conflito, encontre alguma coisa com a qual concordam. Quando você diz, "sim, você tem razão", isso faz a outra pessoa se sentir ouvida e validada. Então, isso é um bom ponto de partida para qualquer diálogo. Sabia que essa é uma estratégia de sucesso usada em vendas para encontrar uma solução para um cliente insatisfeito? Um cumprimento casual tem um efeito parecido. Não deixe que experiências anteriores contaminem a situação atual. Se tiver se envolvido em um relacionamento negativo no passado, uma voz lá dentro pode dizer que as coisas vão acabar do mesmo jeito dessa vez. Aí, você vai projetar isso em seu parceiro e distorcer as palavras dele para que se encaixem na sua previsão. É assim que "você não me ajudou a arrumar a mesa" se transforma em "você não está fazendo o suficiente para o nosso relacionamento". Nunca traga aliados para a sua discussão, como opiniões de outras pessoas que certamente concordariam com você. Nem compare seu parceiro com elas. Essa é uma das ferramentas do jogo de culpa. A culpa é sempre sobre estar certo e sair ganhando no conflito, ou estar errado e sair perdendo. Quando seu parceiro sente que você tem o apoio dos outros, se sentirá como um perdedor. Isso não contribui em nada para um relacionamento mais feliz. Escreva sobre o conflito e descreva seus sentimentos e pensamentos em cada detalhe. Escrever é uma boa forma de aliviar o estresse. O processo da escrita ativa o lado esquerdo do cérebro, que é o analítico e racional. Ele ajuda o direito, que é o emocional, a se acalmar um pouco. E lhe permite entender melhor a si mesmo e aos outros. Você pode até escrever uma carta para seu parceiro, explicando tudo o que não conseguiu dizer durante a briga. Se vocês continuam brigando por causa de problemas parecidos, é porque podem ter valores e crenças diferentes. Pergunte a ele ou a ela sobre isso. Seus pais provavelmente lhe ensinaram um jeito diferente de amar, de se relacionar e de assumir papéis familiares, e até de lidar com o dinheiro. Não dá para mudar os valores fundamentais de alguém, mas se entender que essa diferença existe, os conflitos serão menos aborrecedores. Às vezes, não dá para encontrar uma solução que agrade aos dois. Nesse caso, é preciso concordar, mesmo discordando, e abrir mão da necessidade de estar certo. Aceite que a única saída é seguir adiante e que não é necessário concordar com tudo, a menos que sejam valores fundamentais. Comemore cada batalha que vocês conseguiram vencer juntos. Saiam, vejam um filme ou apenas deem boas risadas. Encare os conflitos como uma chance de se conhecerem melhor e de entenderem um ao outro. Por isso, não fuja das discussões. Da próxima vez que sentir que um desentendimento vai começar,
pense em qual seria a sua solução perfeita. Seu parceiro não conseguirá ajudá-lo a tornar as coisas melhores se você mesmo não souber o que quer. E nunca peça para outra pessoa para realizar algo que você não estaria disposto a fazer. Você se acostumou a navegar na internet, a jogar e a se conectar com seus amigos nas redes sociais. Tudo com a conveniência do iPhone no seu bolso. Mas e se eu lhe disser que há muitos outros usos escondidos nele? Tocar atrás. Já notou aquele logo chique da Apple na parte de trás do seu iPhone? Se você estiver usando capinha, remova para dar uma olhada. Ok, agora você provavelmente está pensando, não há nada de secreto nisso, é o logotipo óbvio da marca no meu iPhone. Claro que pode não parecer tão especial, mas sabia que ele é mais do que apenas uma bela decoração? É também, na verdade, um botão. Não acredita em mim? Experimente. Mas antes de tocar nele como se estivesse usando o telefone, você precisará ajustar suas configurações. Há um motivo pelo qual esse recurso útil é considerado um segredo. Primeiro, abra as configurações. Toque em Acessibilidade e em seguida no menu Touch. Navegue até o final da lista, onde você encontrará a opção Tocar atrás. Encontrou? Excelente! Você pode escolher toque duplo ou toque triplo, o que preferir. E o melhor de tudo, haverá uma infinidade de opções para escolher. Você pode fazer com que o recurso Tocar atrás tire uma foto com o aplicativo da câmera, alerte a Siri, troque de aplicativo e até faça uma captura de tela. Isso tornará as coisas muito mais fáceis do que fazer aquela ginástica com os dedos quando você precisar aí de uma captura de tela. Ajustar as pronúncias da Siri. Você já pediu para Siri ligar para um amigo? Talvez você tenha dito, Siri, ligue para a Hermione. Só para a Siri proceder com chamando Hermione. Ok, você não tem a melhor amiga do Harry Potter na sua lista de contatos, mas todos podemos concordar que esse não é o nome mais fácil de pronunciar. A Siri pode ser uma das assistentes digitais mais inteligentes dos smartphones e às vezes um pouco espertinha, mas a companheira do iPhone pode ter dificuldade para pronunciar até os nomes mais comuns. Isso te incomoda, você vai adorar saber que pode corrigir as pronúncias da Siri. A maneira mais simples de fazer isso é pegar a Siri no ato e dizer, não é assim que se pronuncia. Isso fará com que a Siri peça a pronúncia correta para cada nome. O primeiro, o do meio e o último, ou para um nome do lugar. Uma vez que você tenha dito a pronúncia, a Siri vai gerar algumas opções, e a gente só precisa escolher a correta. Se a sua melhor amiga digital ainda estiver com dificuldades, pode ser útil explicar. Abra seus contatos, selecione a pessoa cujo nome a Siri está com dificuldades para pronunciar e escolha Editar. Você pode adicionar a pronúncia correta na seção Notas usando a ortografia fonética. Clique em Falar conteúdo da tela para treinar a Siri. Até mesmo uma assistente digital super inteligente precisa de ajuda às vezes. Ei Siri, é Leviosa, não Leviosar. App Medida. Um kit de ferramentas é muito complicado para ficar carregando por aí? Ou talvez você tenha esquecido em qual gaveta colocou a trena? Tudo bem, o iPhone tem mais alguns segredos que vão te ajudar. Sabia que ele tem algumas ferramentas em seu arsenal que atenderão às suas necessidades de carpintaria? Veja o aplicativo Medida, por exemplo. Você não precisa mais daquela trena comprida e difícil de usar para obter a medida da sua mesa de centro, da estante ou do sofá. O aplicativo usa a realidade aumentada para medir objetos ao seu redor, usando a câmera do seu telefone. A primeira coisa que você precisa fazer é mover seu telefone para que o aplicativo analise a área que se pretende medir. Você eventualmente encontrará um círculo branco com um ponto no meio da tela. A partir daí, não é tão diferente de uma trena real. Apenas alinhe o ponto com o canto do objeto que quer medir e trace-o até onde deseja que a medida termine. Se você é construtor, pode querer manter o uso da trena física. Para uma medição mais precisa, essa nossa opção não é necessariamente para os profissionais, mas o aplicativo é excelente para obter uma estimativa aproximada. O Medida também pode ser usado como nível. Basta alternar para a opção nível e colocar seu telefone na superfície em que deseja fazer a leitura. Quando se obtém uma tela verde e uma leitura zero, sua superfície está nivelada. Ela não é tão diferente do recurso de nível do aplicativo de bússola, caso você já tenha tido alguma experiência com esse recurso. Com sua nova caixa de ferramentas digital, seu iPhone fará de você a pessoa mais útil da casa. Criar nova vibração. Todos nós vivemos vidas muito rápidas e ocupadas hoje em dia. E se estamos no trabalho, no cinema ou na escola, na maioria das vezes temos nosso iPhone configurado para vibrar. Claro que existem alguns toques legais para escolher.
Mas há muitas ocasiões em que uma música repentina vinda do nosso bolso pode distrair as pessoas ao redor. Ou pior ainda, fazer com que nosso telefone seja confiscado por um chefe ou professor mal-humorado. Felizmente existem muitas opções de vibração para escolher. Você provavelmente tem várias, para diferentes ocasiões e diferentes contatos. Nenhuma dessas configurações é a sua cara? A Apple também tem uma solução para isso. Outro recurso oculto no iPhone é criar uma vibração personalizada para seus alertas. Se você quiser sentir a batida da sua música favorita quando seu melhor amigo ligar, enviar mensagens de texto ou quando for hora de acordar de manhã, crie esse padrão no seu iPhone. Mais uma vez, você precisará acessar as configurações e em Sons e Áptica, escolher o tom que deseja personalizar, toque em vibração e em seguida em criar nova vibração. O próximo passo é criar belas vibrações, como um DJ sem som tocando aí o dedo na tela, até que você tenha um ritmo silencioso que te deixe feliz. Agora você conta com uma opção de vibração a seu gosto. Ela pode até tornar o despertar pela manhã um pouco mais agradável. Assim como os Beach Boys, você estará captando boas vibrações. Trackpad. Com os smartphones, não precisamos mais das duas mãos para usar um teclado. Tudo que você precisa é de um bom polegar. No entanto, ainda pode ser um pouco tedioso às vezes, pois os erros de digitação são fáceis de acontecer. E todos os seus caracteres podem não caber de uma só vez naquele teclado apertado na parte inferior da tela do telefone. Você pode estar digitando um longo texto para então perceber que deixou o R de fora da palavra crase algumas frases atrás, o que pode dar aos seus amigos uma ideia errada sobre o que você está querendo dizer. Fazer a correção pode ser uma tarefa complicada e muitas vezes é mais fácil deletar a palavra inteira e escrevê-la novamente. Ou não. Se você é um defensor da boa gramática nas suas mensagens de texto, talvez queira mudar o teclado para o modo trackpad, para facilitar a edição. Isso mesmo, outra joia escondida no seu iPhone. Esse recurso é de fácil acesso também. Tudo o que você precisa fazer é segurar o dedo na barra de espaço. Todas as outras teclas ficarão acinzentadas e você poderá mover o cursor para onde quer que ele vá. Em seguida, levante o dedo da barra de espaço e continue digitando. Outro tédio para escrever naquele minúsculo teclado do iPhone é mudar as guias para usar números e símbolos. Pode não parecer, mas com certeza é um pouco irritante quando você precisa alternar entre guias várias vezes na mesma mensagem. No entanto, há outro recurso oculto no teclado do seu iPhone, e ele vai melhorar isso. Segure em vez de tocar na guia numérica 1, 2, 3, e ela abrirá a guia de números e símbolos. Enquanto você estiver segurando, essa guia permanecerá aberta para escolher o caractere. Ao soltá-la, o teclado retornará as letras. Logo, você ficará rápido o suficiente para escrever um romance no seu smartphone. Já amarrou um barbante entre dois copos de plástico para poder conversar com seu amigo em lados opostos na sua casa? Pode até ter sido bem legal na época, mas aquele copo de plástico não te dá a previsão de tempo ou deixa você enviar um e-mail, certo? Na verdade, percorremos um longo caminho desde o telefone com fio. Me fala uma coisa, você pode imaginar a vida antes dos smartphones? Eles se tornaram quase como nossas roupas ou nossos sapatos. É nosso acessório mais consistente. Agora você conhece alguns desses segredos úteis e será um usuário profissional do iPhone. Se esses segredos não forem a sua praia, sempre haverá o telefone com fio. Pelo menos ele não ficará sem bateria. Aqui está como você pode proteger seu cartão bancário de possíveis fraudes. Use uma canetinha para cobrir os 4 últimos dígitos. Você também pode usar um adesivo que seja fácil de remover e colocá-lo em cima do código de segurança. Alguém foi à sua casa e não usou o porta-copo? Pegue um secador de cabelos e segure-o alguns centímetros longe da mancha. Configure-o para o nível médio e sopre sobre a mancha por alguns minutos para fazer a marca evaporar. Se um anel apagado ainda permanecer, misture partes iguais de vinagre e azeite em uma tigela. Molhe um pano nessa mistura e passe na mancha, esfregando até que ela desapareça. Depois seque. Não perca tempo esfregando o fundo queimado de panelas. Em vez disso, encha o recipiente com água e jogue 3 colheres de sal lá dentro. Deixe agir a noite toda para que o sal dissolva as marcas de queimado. De manhã, tire a água. Ficará bem mais fácil limpar a sujeira incrustada. Imagine o seguinte, você está de férias e sua camisa amarrotou toda dentro da mala. Você precisa usá-la, mas o hotel não fornece ferro elétrico. Calma! Pendure a camisa dentro do banheiro enquanto você relaxa, tomando seu banho quentinho, o calor e a umidade desamassarão sua camisa. Não vai ficar perfeita, mas ficará bem melhor do que estava. O futebol começa, mas as pilhas do controle remoto acabaram. Você só tem pilhas menores, mas dá para usar. Pegue um pedaço de papel alumínio e o amasse. Agora, coloque essa bolinha no lado negativo ou na parte sem pino da pilha.
Pronto! Agora sua TV voltará a funcionar. Quando o chinelo racha e o pino da correia fica saindo a todo momento do furo, é sinal de que está na hora de comprar outro. Mas dá para fazê-lo durar mais um pouquinho. Encaixe o pino de novo, depois pegue um daqueles clipes para fechar sacola de pão e prenda na ponta do pino. Você também pode usar um arame, como minha avó fazia. Uma encomenda acabou de chegar e a nota fiscal está pregada na fita adesiva. Você conseguiu tirá-la da caixa, mas como vai tirar a fita sem rasgar o papel? Segure as duas pontas da fita e puxe-as lentamente. A fita vai esticar e se desprender sozinha do papel sem danificá-lo. Os saquinhos herméticos são perfeitos para manter coisas secas, mas seria tão bom se fossem maiores, né? Pegue 2 saquinhos e vire um deles do avesso. Agora é só conectar um no outro para formarem uma sacola maior. Fica grande o suficiente para proteger seu teclado. Não há necessidade de carregar suas chaves na mão quando for sair para correr. Coloque-as dentro do bolso, pegue um elástico e o enrole ao redor do bolso pelo lado de dentro. Isso impedirá que as chaves caiam. Sua chave quebrou dentro da fechadura e ficou presa lá. Que beleza! Chamar um chaveiro vai te custar uma fortuna. Mas há uma forma mais barata e rápida de resolver isso, com um bastão de cola quente. Aqueça a ponta com um isqueiro e assim que começar a derreter, empurre o tubo para dentro do buraco da fechadura. A cola derretida entrará no espaço disponível cobrindo parte da chave. Segure até esfriar, depois puxe. Se precisar colocar um líquido dentro de uma mangueira e não quiser usar a boca, é só colocar uma das pontas da mangueira dentro do líquido e segurar a outra virada para cima com seu polegar tapando a abertura. Agora mexa para cima e para baixo. Esse movimento vai empurrar o líquido para cima aos poucos. Assim que você sentir o líquido encostando em seu polegar, abaixe a mão e deixe a gravidade fazer o resto. Você deixou a chave dentro do carro e o trancou. O pior é que ele é um modelo antigo, com janelas manuais. Você poderia usar um cabide e começar um longo processo para encontrar a trava. Ou pode usar fita adesiva. Corte pedaços grandes de uma fita larga e resistente e prenda-os na janela, deixando espaço embaixo para que você possa pegar a ponta. Depois, com a ajuda de outra pessoa, pegue as pontas das fitas, segure-as juntas e puxe para baixo. A força permitirá que a janela abaixe o suficiente para você destravar a porta. Você tenta colocar parafusos compridos em uma madeira dura, mas sua velha parafusadeira não tem força suficiente. O parafuso emperra no meio do caminho e a máquina desiste. Pegue um bloco de cera e passe-o no parafuso. A cera funciona como um lubrificante, derretendo assim que é aquecida e fazendo com que o parafuso entre com mais facilidade. Você foi acampar, mas não levou nada para acender a churrasqueira. Pegue um saco plástico pequeno que não vaze. Enche-o pela metade com água e feche-o bem, apertando para formar uma bolha. Segure-o virado para o sol e perto de onde você quer que pegue fogo. O saco com água funcionará como uma lupa, refletindo a luz solar e criando fogo. Só não funciona em dias nublados. Não tem um saca-rolhas ou a rolha se partiu ao meio? Usando um isqueiro, aqueça o gargalo da garrafa. O calor expandirá o vidro um pouco, forçando a rolha a sair. Então você colou os dedos de novo com supercola, né? Pegue um pouco de sal e despeje sobre os dedos colados. Coloque os dedos dentro d'água e esfregue devagar. A mistura dissolverá a cola e vai libertar você rapidinho. Quando vamos pendurar um quadro, parece impossível encontrar o maldito prego na parede. Vire um garfo de cabeça para baixo e insira o prego entre os 2 dentes do meio dele. O cabo do garfo é comprido e fica afastado da parede, facilitando colocar a cordinha do quadro sobre o prego. Assim que tiver colocado o quadro no lugar, tire o garfo. Você precisa guardar um pedaço de bolo numa vasilha, mas será preciso tirá-lo de lá depois. E a estrutura do bolo pode não suportar tanto movimento. Vire a tampa da vasilha de cabeça para baixo e coloque o bolo em cima dela. Agora, a vasilha será usada como tampa, tornando seu pedaço de bolo muito mais acessível. Despeje água de garrafões e galões com mais eficácia girando-os. Isso vai fazer o líquido girar, criando um vórtex. Assim, o ar fluirá para trás dentro da garrafa enquanto a água sai. Muito mais rápido e com menos espirros. Existe um jeito mais fácil e que faz menos bagunça de descascar ovo cozido. Assim que tirá-lo da panela, rache a casca nas 2 extremidades do ovo batendo nelas. Tire a casca de um dos lados. Agora, sopre onde você tirou a casca. A força do ar vai empurrar a polpa e expandir a casca do ovo, forçando o ovo a sair sem ficar danificado.
Quando as perninhas de apoio do seu notebook quebram, consertá-las pode custar uma nota. Uma alternativa mais barata é comprar um porta-retratos e colá-lo na parte de trás da tela. Você deixou uma joia pequena cair no chão e parece impossível encontrá-la? Pegue uma meia calça e coloque-a no tubo do aspirador de pó. Aspire o chão e dê uma olhada na ponta do tubo de vez em quando. Em qualquer momento você vai encontrar a joia presa na meia. Você fez um furo na parede, mas acabou furando demais e o buraco está largo. Tire o parafuso e encontre um objeto um pouco menor e mais estreito. Pedaços de plástico, fios pequenos, clipes para papel ou até palitos de dente servem. Coloque o objeto que você encontrar dentro do furo. Ele preencherá o buraco para que o parafuso fique preso no lugar. Tirar o lixo pode ser uma tarefa nojenta, já que o líquido pode cair em você. Uma ótima forma de evitar isso é colocando papéis velhos no fundo da sacola. Além de absorverem todos os líquidos dos alimentos e de outras coisas, isso também ajuda a evitar que a lixeira fique com cheiro ruim. Ninguém gosta de mosquitos, mas os pesticidas são caros. Uma alternativa barata é pegar uma garrafa plástica e cortar o topo dela. Depois, tire essa parte, vire-a de cabeça para baixo e encaixe-a na outra parte da garrafa. Misture 2 xícaras de água quente com 2 colheres de açúcar. Os mosquitos serão atraídos por essa mistura e ficarão presos dentro da garrafa. Agora é só sentar e relaxar sem ser picado. Uma esponja básica e bicarbonato de sódio podem fazer uma grande borracha para pequenas manchas de graxa, impressões digitais e manchas na parede, ou qualquer outra área pintada, como móveis ou cercas de madeira. Basta polvilhar um pouco de bicarbonato de sódio na esponja seca e esfregar a área manchada com um movimento circular. Depois, use um pano limpo e seco para limpar o bicarbonato de sódio para se livrar de qualquer sujeira restante. Se você estiver preocupado que essa técnica possa arruinar a tinta, experimente apenas um pouquinho de bicarbonato de sódio primeiro e veja como a superfície reage. Se quiser extrair a quantidade máxima de suco de um limão, primeiro coloque-o no micro-ondas por 15 segundos. Depois disso, role um pouquinho sobre uma superfície dura. E agora sinta-se à vontade para usar seu espremedor manual. Quando um vidro ou cerâmica quebram caindo no chão, pode ser bastante difícil encontrar e recolher todos os pequenos fragmentos, especialmente se o vidro for transparente. Adivinhe o que pode te ajudar? Uma fatia de pão. Depois de remover todos os pedaços grandes, limpe cuidadosamente o chão com uma fatia grossa de pão para apanhar os fragmentos minúsculos. Eles devem ficar presos ao pão. Mas não se esqueça de fazer isso com muito cuidado ou colocar luvas de proteção. E não se esqueça de fazer um sanduíche logo em seguida. Só que não. Se você é um grande fã de alho, aqui vai uma dica. Corte uma cabeça de alho ao meio e esfregue em uma tigela vazia para obter um sabor agradável. Agora você pode colocar sua massa, risoto ou salada na tigela e apreciar sua refeição. Os tubos de Pringles são feitos de uma mistura de papel plástico e metal, o que os torna uma boa opção para organizar as compras. Você pode pintar os tubos em uma cor lisa para fazê-los combinar com sua cozinha minimalista e depois colocar etiquetas removíveis na lateral. Você já teve dificuldades para enfiar uma linha em uma agulha? Aqui está um jeito fácil. Coloque uma escova de dentes sobre a mesa e coloque a linha sobre as cerdas da escova. Agora empurre suavemente a agulha para baixo sobre a parte superior. As cerdas o ajudarão a enfiar a linha através da agulha sem esforço. Assim que tiver o laço, basta usar os dedos para puxá-lo para fora. Se sua caneca favorita tiver aquelas manchas irritantes que não saem ao lavar, tente aplicar um pouco de pasta de dentes em sua esponja. Isso também funciona quando você precisa fazer seus talheres brilharem. É melhor usar uma esponja ligeiramente abrasiva. É bastante útil quando se trata de remover manchas escuras na louça. Digamos que você tenha recebido recentemente um buquê realmente lindo, mas as flores ficaram com uma cara triste num piscar de olhos. Você pode estender sua vida com muita facilidade e quase de graça. Primeiro, encha o vaso com água fresca e coloque algumas colheres de chá de açúcar. Isso ajudará a nutrir as flores. Antes de colocar as flores de volta no vaso, corte cerca de 1 centímetro do caule. Mas certifique-se de cortar diagonalmente assim. Este truque vai aumentar a superfície de absorção de água. Repita isso com todos os caules, especialmente com os duros. E agora coloque o buquê de volta no vaso. As flores devem ficar mais bonitas dentro de 12 horas. Se você sofrer de pés frios, coloque-os em um vaso. Não, espere, use um secador de cabelo para aquecer suas pantufas antes de usá-las. Esta dica também é aplicável a sapatos de inverno. Por falar em pés,
tem uma ótima maneira de se livrar de odores desagradáveis. Aplique cerca de 10 gotas de seu óleo essencial favorito em 2 bolas de algodão. Agora coloque as bolas nos sapatos e deixe-as durante a noite. Retire-as pela manhã e curta o aroma agradável. Você também pode misturar algumas de suas fragrâncias favoritas para personalizar ainda mais o aroma do seu sapato. Se o ralo estiver um pouco sujo e com cheiro ruim, tem uma dica épica para resolver este problema. Coloque algumas colheres de bicarbonato de sódio e despeje um pouco de vinagre ali. E agora é só dar um passo para trás e aproveitar o show. A mistura vai espumar e ajudar a soltar qualquer sujeira. Todos já tentamos acender um fósforo ao ar livre com vento e falhamos. Bem, temos feito isso da maneira errada. Tem um jeito fácil de preparar um fósforo com antecedência usando uma faca afiada. É preciso cuidadosamente esculpir os 4 cantos logo atrás da cabeça do fósforo. Depois, repetir a mesma técnica mais uma vez para que fique com esta aparência. Essas 8 pequenas lascas ajudarão a criar uma chama mais forte e resistente ao vento. Se você tiver um pequeno guarda-roupa com espaço limitado para pendurar roupas novas, pegue alguns anéis de latinha de refrigerante. Eles podem fazer as alças de fixação perfeitas para prender um cabide no outro. Basta colocar um anel sobre o gancho. Assim, é possível dobrar e até triplicar o espaço de armazenamento em um único trilho do armário. Se você precisar fazer uma vela de emergência, pode usar um item muito comum da sua geladeira. Você já adivinhou o que é? Manteiga. Corte um pedaço de manteiga gelada e coloque-o em um prato à prova de calor. Faça um furo bem no meio usando um palito de dente ou um espetinho de madeira. Agora precisamos de um pavio. Você pode usar um barbante ou fio de algodão comum. Corte o comprimento correspondente e espete-o através do buraco para que ele vá até o fundo da vela. Cubra suavemente a extremidade do pavio com manteiga e acenda sua vela artesanal novinha em folha. Use chapinha de cabelo para alisar aqueles vincos irritantes na gravata. Ou, digamos que você esteja trabalhando em uma loja e tenha que lidar com pilhas fofas de dinheiro. A chapinha ajudará você a engomar rapidamente seu dinheiro para colocá-lo em pilhas menores que depois cabem perfeitamente em sua mochila. Ei, não era isso. Uau, este zíper é duro. Por que não pode deslizar suavemente como todos os outros zíperes? Mas não tenha pressa em jogar fora seu casaco. Pegue uma barra de sabão e esfregue-a suavemente para cima e para baixo contra o zíper. Repita em ambos os lados. Você consegue sentir a diferença? Corte uma perna de sua meia calça velha e coloque 2 longos tubos de papelão dentro dela. Vá em frente e encaixe a engenhoca sob uma porta interna com um tubo em cada lado. Isso o protegerá de qualquer corrente de ar, pois a meia calça selará qualquer fenda sob a porta. Você também pode usar este truque quando precisar que o ambiente fique completamente escuro. Certifique-se de usar meia calça preta grossa. Digamos que você esteja participando de uma conferência em outra cidade e sua agenda está muito ocupada. Você pode preparar seus trajes para cada dia com antecedência e colocá-los em diferentes compartimentos do seu organizador de roupas de pendurar, desta forma. Agora, coloque-o diretamente dentro da mala, feche-a e você está pronto para ir. Ao chegar ao hotel, você pode simplesmente puxar cuidadosamente este organizador e pendurá-lo no armário em apenas 2 segundos. Mas não se esqueça de levar os sapatos também. Existe uma maneira de pregar um prego na parede sem ferir os dedos? A resposta é sim. Pegue um pente e empurre o prego entre os dentes. Desta forma, você manterá seus dedos carnudos longe e seguros. E depois que o prego estiver firme, você pode retirar o pente facilmente e terminar de empurrar o prego. Se você precisar de uma esponja de aço de emergência para lavar sua panela ou frigideira, use um pedaço de papel alumínio. Amasse-o em uma bola, aplique um pouco de sabonete e sua esponja novinha em folha está pronta. Agora comece a esfregar e prepare-se para ficar surpreso. Funciona muito bem, não? A propósito, o papel alumínio não precisa ser novo. Você pode reciclar um pedaço que já usou para cozinhar. E a última dica é para os perfeccionistas. Se seu chuveiro tiver uma acumulação de água dura, a água não sairá retinha para baixo. Para consertar isso, encha uma bolsa plástica com vinagre branco simples. Depois, ensaque o chuveiro, prenda com uma faixa e deixe agir durante a noite. Pela manhã, você pode escovar levemente o chuveiro com uma velha escova de dentes ou de roupa. Isso deve ajudar a remover a sujeira de água dura restante. Este truque também se aplica a torneiras. Se alguma vez você se encontrar preso no porta-malas do seu carro, mantenha a calma. Todos os carros devem estar equipados com um trinco de emergência para ajudar a abrir o porta-malas por dentro, no caso improvável de algo acontecer.
Estas travas são tão bem pensadas que podem ser abertas por pessoas de todas as idades. Mais ainda, elas são projetadas para brilhar no escuro também. Você pode até mesmo puxá-las com a boca se não houver espaço suficiente para usar as mãos. Não importa como você chegou ao porta-malas em primeiro lugar. Continuando, se alguma vez você estiver trabalhando com agulha e linha, lembre-se de que não precisa enfiar a agulha diretamente no carretel. Você pode acabar perdendo a agulha completamente, sem mencionar que pode facilmente machucar seus dedos. Muitos conjuntos modernos de costura hoje em dia vêm com um lugar designado para guardar com segurança as agulhas. Ele está localizado na parte inferior do carretel de linha. Você só precisa puxá-lo para fora. É até feito para segurar várias agulhas de costura de cada vez. As canetas esferográficas descartáveis vêm com um pequeno segredo próprio. Você já notou que em algumas delas há um pequeno buraco na tampinha plástica? Na verdade, é um sistema de ventilação rudimentar. Ele serve para fazer com que a tinta chegue mais facilmente à ponta da caneta. Você não precisa sacudir o pontinho de tempero para fazer com que o produto saia. Não acredita em mim? Você não é o único. Vá pegar seu pote de tempero favorito. Se ele tiver uma dessas tampas plásticas removíveis, é perfeito para a experiência. Em vez de sacudir o frasco, tente segurá-lo na tampa de plástico enquanto ele está de cabeça para baixo. Agora, gentilmente gire o pote de um lado para o outro, e antes que perceba, o tempero flui lindamente sem ter que sacudir o frasco e fazer uma bagunça em todo o fogão. Para seguir no mesmo tema, a maioria dos saleiros e pimenteiros devem ter cristas no fundo do vidro. Caso algum tempero fique preso ali, coloque o fundo do saleiro contra o do pimenteiro e mexa-os de modo que as cristas raspem umas nas outras. O tempero deve se soltar facilmente agora, sem que você tenha que abrir o potinho. Quando o clima está frio, você muitas vezes tem tantas camadas de roupa que mal consegue sentir a bolsa ou as alças da mochila em seus ombros. Sem contar a rapidez com que elas podem deslizar. Algumas jaquetas vêm com uma solução embutida para isso, na forma de uma pequena alça no ombro, com um gancho ou um botão. É para ser aberta e fechada confortavelmente para que você possa manter sua bolsa no lugar a qualquer momento. É mais provável que você o utilize apenas para descascar batatas, cenouras ou pepinos, mas você também pode usar seu descascador de vegetais para picar finas tiras de cebola. Basta cortar a cebola em 4 verticalmente e depois começar a cortar. Isso também pode ajudar com aquelas lágrimas embaraçosas. A maioria das pessoas nem nota, mas se você olhar com atenção o tubo de pasta de dente, certamente verá algum tipo de esquema de cor ali, seja um ponto ou um bloco. As cores podem variar, elas podem ser preto, verde, vermelho ou até azul. Estas manchas coloridas servem, na verdade, para ajudar as máquinas de montagem na fábrica de creme dental. Elas identificam quando e onde essas máquinas precisam cortar os tubos e proceder para dobrá-los para a embalagem. Para a maioria dos tipos de calçados, se houver algo que pareça um pouco deslocado, saiba sempre que ele está lá por uma razão. A maioria dos fabricantes não coloca itens extras em calçados só por diversão. Seria definitivamente um desperdício de tempo e recursos. Para calçados como botas, por exemplo, muitas vezes há um pequeno laço na parte superior da parte de trás. A sua função é ajudá-lo quando você precisa calçar o sapato, permitindo puxá-lo rapidamente. Além disso, você também pode pendurar os sapatos em algum lugar, mais provavelmente para secar, uma vez que a maioria das botas é destinada a ser usada no frio. Já fui culpado pelo menos uma vez de me vestir demais com um monte de camadas só para não precisar enfiar tudo na minha bolsa de check-in. Mas isso se torna um problema quando você realmente tem que se sentar. O que você faz com seu casaco ou sua jaqueta? Confira com atenção o assento à sua frente na próxima vez que embarcar num avião. O gancho que mantém a mesa da bandeja na vertical pode funcionar também como um gancho de jaqueta. Desde que não precise fazer nenhuma refeição enquanto estiver no ar, está tudo certo. A maioria dos rímeis expira dentro de 3 a 6 meses, dependendo do fabricante. Você pode ajudar a acelerar esse processo se não tiver cuidado o suficiente. O bombeamento contínuo do pincel de rímel tentando pegar o produto empurra mais ar para dentro do tubo. Isto pode fazer com que seque muito mais rápido e você, evidentemente, não obterá mais os resultados desejados com ele. Há uma maneira fácil de verificar se seu rímel ainda está bom o suficiente para ser usado. Se você não ouvir um estalo sempre que tirar a escova, pode muito bem precisar comprar um novo tubo desse cosmético. Sei que estamos vivendo na era dos dispositivos conectados por Bluetooth.
mas para uma melhor qualidade de som, ainda recomendam o uso de fones de ouvido que se conectam através de cabos de áudio. Você se lembra de ver listras pretas nesses conectores? Elas não estão lá apenas para encaixar ao conectar ao seu telefone ou laptop. Feitas de um material isolante especial, estas faixas se destinam a proteger os fios quando o som está sendo transmitido, impedindo interferências. Com base no número de bandas, você pode descobrir qual extremidade vai para onde. Um espaço vazio sob a massinha expressa em um copo não significa que a empresa que a produz queira enganar você em relação a uma porção cheia. Não. É uma maneira de manter o macarrão intacto durante o transporte. Também ajuda na circulação da água quente que é derramada sobre o produto antes que você possa apreciá-lo. O decote em forma de V foi inicialmente projetado para servir a um monte de objetivos. Primeiro, como uma forma de prolongar a vida útil da peça de vestuário, ajudando a manter sua forma ao longo dos anos. Também serve para ajustar para sua cabeça passar através da gola, caso alguma esticadinha seja necessária. Desta forma, ela garante uma aderência confortável ao redor do pescoço. Por fim, ajuda a absorver o suor caso você esteja usando a camiseta durante o exercício. Não é mais necessariamente um costume, mas você já deve ter visto um paletó com um misterioso bolso adicional no lado direito. Acontece que este bolso era usado pelos homens para chegar facilmente a seus bilhetes de trem, já que a maioria deles tinha que viajar para o trabalho todos os dias. Isso os ajudava a manter o casaco abotoado, mas também dava o benefício do uso de um bolso. Agora, ele é apenas adicionado como uma decoração e não serve mais a um propósito real. Por falar em coisas que não usamos hoje em dia, ou pelo menos para seu propósito inicial, você sabia que a massinha de modelar surgiu originalmente como um produto de limpeza? Na década de 1920, o mercado precisava de um produto que pudesse ajudar a limpar a área de papel de parede ao redor dos fornos de queima de carvão. Foi assim que a receita do que agora conhecemos como massinha de modelar foi inventada. Ela era fabricada apenas em branco e deveria limpar o papel de parede ao ser enrolada para frente e para trás sobre a sujeira. Foi somente mais tarde, nos anos 40, que novos produtos de limpeza de papel de parede foram criados e a massinha de modelar foi redirecionada para outra área do mercado. Embora eu sempre goste de um bom pedaço de torrada para o café da manhã, não é desagradável ter que limpar a torradeira. Bem, não mais, já que recentemente descobri que as torradeiras têm uma lâmina ou um painel no fundo que ajuda a se livrar facilmente de todas aquelas migalhas de pão irritantes. Costumava haver uma época em que você só podia ter acesso a jogos de videogame inserindo cartuchos em seu console de escolha. Estes minúsculos objetos deram muitas dores de cabeça a muitos médicos. As pessoas logo começaram a aparecer nos hospitais após terem engolido pequenos cartuchos de jogos, especialmente a geração mais jovem. Nintendo, a empresa que fabrica a maioria desses dispositivos, teve que encontrar uma solução criativa para evitar estes acidentes. Portanto, hoje em dia, os cartuchos do Nintendo Switch são revestidos propositalmente com produtos químicos específicos que podem deixar um sabor amargo verdadeiramente ruim na boca. Não que eu recomendaria que você experimentasse e provasse por si mesmo. Abrir uma lata de refrigerante pode causar uma surpresa desagradável se você não tiver cuidado ao manuseá-la. Em vez de pressionar o lacre para dentro e imediatamente levar um banho daqueles, levante-o levemente primeiro até ouvir aquele clássico psss. Ele informará que o excesso de CO2 foi liberado. Em seguida, gire o lacre em 180 graus e puxe-o para frente e para cima. O fino alumínio da lata vai romper e tudo o que você precisa fazer é colocar um canudo no buraco e degustar sua bebida. Aliás, assim também é mais higiênico. Em vez de empurrar o metal para dentro da lata, você faz isso para cima. Se você tem um animal de estimação ou se tem muito cabelo, sabe o incômodo que é se livrar dos pelos que ficam nas roupas depois de lavá-las na máquina. Da próxima vez, pegue alguns lenços umedecidos e coloque-os junto na máquina de lavar. Eles vão se movimentar durante o processo e atrair os pelos e penugens. 3 lencinhos são mais do que suficientes. No entanto, existem algumas regras a seguir. Não use lenços umedecidos perfumados, pois suas roupas provavelmente absorverão o cheiro. Se não tiver outra escolha, adicione um pouco de amaciante, que neutralizará o cheiro. Além disso, os lenços umedecidos devem ser resistentes o suficiente para não rasgarem na máquina. Ou você terá outro problema para resolver. E, por fim, não adianta colocar os mesmos lenços na máquina 2 vezes, pois eles perdem suas propriedades depois do primeiro uso. Você quer comer sorvete, mas ao tirá-lo do freezer ele fica duro como pedra. Então, é preciso esperar que derreta um pouco. Você sabe bem como é. Para evitar isso, coloque o pote em um saco tipo Ziploc, retire todo o ar e feche-o bem antes de colocar no freezer.
Dessa forma, evitará queimaduras pelo frio no congelador e seu sorvete ficará macio e pronto para ser saboreado a qualquer momento. A propósito, isso também vai evitar aquele cheiro desagradável de freezer, o que também é bom. A queimadura pelo frio do congelador acontece quando o ar gelado toca a comida, deixando-a dura como pedra. Ao cobrir o recipiente de sorvete com plástico Ziploc, você remove o ar e o problema é resolvido. Se ele ainda estiver muito duro para o seu gosto, mergulhe a colher de servir na água quente por 1 segundo. Desta vez, pegar sua sobremesa vai ficar fácil. Os cupcakes são deliciosos, mas a maior decepção é que a parte mais saborosa deles, a cobertura, é claro, fica só no topo. Não basta o fato de ter que escolher se quer comê-la primeiro ou deixá-la para depois. Muitas vezes, você pode ficar com o nariz todo melecado enquanto aproveita sua guloseima. Para evitar essa escolha difícil, tire o cupcake da embalagem, corte o fundo da massa e coloque-a em cima da cobertura, transformando-o em uma espécie de sanduíche. Dessa forma, pode comer da cobertura a cada mordida. Se você não gosta de dobrar suas roupas, tente enrolar tudo, camisetas, calças, pijamas e peças casuais. Isso economizará muito espaço na sua mala ou guarda-roupa e também evitará que amassem, como acontece quando as dobra. Então, quando pegar uma camiseta, nem vai precisar passar a ferro ou vapor antes de usá-la. A única desvantagem é que não dá para usar esse método com roupas formais, como camisas ou ternos, e coisas grandes, como suéteres. O traje formal ficará todo enrugado e os suéteres ocuparão ainda mais espaço do que dobrados. Em vez de cortar uma melancia em tiras e ficar todo grudento com o suco dela, corte-a transversalmente, fazendo fatias grandes. Ou se você está dividindo com apenas uma outra pessoa, basta cortá-la ao meio e comer a sua parte de colher. Se for guardar para mais tarde, embrulhe as sobras em um filme plástico e coloque no freezer. Essa também é uma boa maneira de preparar cubos de gelo com sabor de melancia para bebidas refrescantes. Falando nisso, o café gelado é uma boa maneira de começar o dia quando está muito calor para tomar do tipo convencional. Como os cubos de gelo normais diluem sua bebida, prepare alguns de café com antecedência para não perder nada do sabor. Basta pôr um pouco na forma de gelo e levar ao freezer. Ou você pode fazer o mesmo com leite ou chantilly para deixar seu café mais suave. A esponja da sua cozinha pode servir como bolsa de gelo improvisada. Mergulhe na água e coloque-a em um saco plástico impermeável sem apertar. Certifique-se de que ela esteja bem protegida e que não tenha água acumulada. Em seguida, guarde no freezer. Depois de congelar, ela ficará assim por muito tempo. O gel de sílica é ótimo para absorver umidade e odores. É exatamente por isso que aqueles pequenos sachês são colocados nas caixas dos sapatos. Não os jogue fora. Você pode reutilizá-los para secar os calçados caso eles tenham molhado e também para manter o cheiro de suor afastado por mais tempo. Em vez de jogar a sua roupa nova na máquina de lavar pela primeira vez e torcer para que o melhor aconteça, preste atenção naquele pedaço de tecido que costuma vir junto com a peça. Você não jogou fora não, né? Claro que não. Coloque-o na máquina e execute o ciclo recomendado pelo fabricante junto com as outras roupas. Quando tirar o pedaço, verá se está estragado ou não. É muito melhor do que arriscar sua roupa nova. Observe aquela pequena alça na parte de trás da sua camisa na próxima vez que pegá-la. Se não tiver um cabide para colocá-la, essa alça será útil para pendurar a peça em algum gancho sem estragar a gola. Óculos de sol não são apenas para os dias quentes de verão, eles também são úteis no inverno. Quando há muita neve ao redor e o sol está brilhando, ele reflete na neve, tornando ainda mais difícil para os olhos do que no verão. Na verdade, os óculos solares foram originalmente inventados exatamente com o objetivo de proteger a visão desse poderoso reflexo da luz do inverno. Se você rasgar parte do sachê de açúcar para derramá-lo no café, é provável que derrube açúcar por toda parte, menos dentro da xícara onde deveria ir. Pegue o sachê com as 2 mãos e pressione os polegares no centro sobre a xícara. Ele irá partir ao meio e o pó vai derramar exatamente onde deve, até o último cristalzinho. Segurar uma garrafa de refrigerante em um dia quente de verão é bom, mas é ainda melhor quando você ingere a bebida geladinha, né? Para evitar que ela aqueça muito rápido, segure a garrafa pelo gargalo. Ele absorverá o calor da sua mão e vai evitar que o conteúdo esquente. As tesouras de cozinha costumam ter uma abertura serrilhada entre as alças, que é útil quando você precisa tirar o talo de ervas, como o tomilho ou alecrim, sem a necessidade de puxar as folhinhas à mão. Além disso, você pode usá-las como abridor de garrafas, embora seja um pouco mais difícil de fazer. Para que o suco da caixinha não respingue quando você derrama no copo, vire a embalagem ao contrário. A abertura deve ficar longe dele. Ou, se tiver certeza de que não precisará colocar a caixa de volta na geladeira depois de abri-la, faça um pequeno orifício na outra extremidade da parte superior dela. O líquido respinga por causa do ar preso dentro. Então, você elimina o problema, deixando o suco sair por um orifício extra.
Se você amassou acidentalmente um documento importante, coloque-o na impressora. Abra um arquivo em branco no computador, digite um ponto em fonte branca e envie o documento para impressão. Enquanto o papel passa pela impressora, ele ficará perfeitamente liso e sem vincos novamente.